Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá vendo o vídeo. Meu nome é João e vim aqui prestar pra vocês a óptica geométrica. Enfim, não tem como eu começar a prestar esse assunto sem mencionar os pais da óptica geométrica, que é René Descartes e Carl Friedrich Gauss. René Descartes, filósofo matemático francês muito conhecido, criador da frase penso, logo existo, muito vista, na escola e em outros meios da vida, Em algum momento se deparou com essa frase, tenho certeza. E René Descartes viveu um período de transformação cultural, científica e filosófica, com a Revolução Científica, Renascimento e movimentos religiosos na época moderna. Já o Carl Friedrich Gauss é um astrônomo, físico, matemático, tudo isso e um pouco mais, alemão, e ele viveu durante o processo do avanço científico, industrial, social, contribuindo para a transformação do mundo em direção à era moderna. Enfim, o cara era brabo demais. Indo agora apresentar a óptica geométrica, o conteúdo em si, a gente tem como conceito básico disso tudo é que seria a forma que o nosso olho enxerga uma imagem, processa ela através de impulsos nervosos e passa para o nosso cérebro conseguir interpretar. Indo pro básico do básico, a gente só consegue enxergar as coisas por conta da presença de luz e por conta que o objeto vai absorver as outras luzes e passar a cor que a gente está chegando para ela pra gente. Então o nosso olho capta isso através de impulso nervoso, passa no nosso cérebro e a gente consegue compreender aquilo que a gente está enxergando. Os gregos na época antiga, eles acreditavam que a gente via os objetos e nossos olhos liberavam meio que uma luz assim, algo como um super-herói, um superpoder, e essa luz iria iluminar o objeto na nossa frente e a gente conseguiria enxergar ele. Mas sendo bem sincero, isso não faz muito sentido, porque, por exemplo, se eu tivesse um breu completamente escuro, eu tecnicamente teria que conseguir enxergar o que está na minha frente, mas infelizmente isso não acontece, não tem esse poder ainda, vai que um dia eu consigo. Mas essa teoria foi completamente quebrada com o uso da lógica. Indo agora para os 3 tópicos básicos da óptica geométrica, a gente tem a fonte de luz, o objeto, o nosso olho, que a gente vai conseguir captar e processar a imagem, e a forma que a gente vai conseguir interpretar isso. A fonte de luz, como o próprio nome diz, fonte, ou seja, vai produzir algo, e de luz, ou seja, produção de luz. E ela pode ser tanto uma fonte primária quanto uma fonte secundária. Na fonte primária, ele vai meio que emitir sua luz própria. Temos exemplos disso. Se a gente pegar um palito de fósforo e acender ele, a gente pode meio que assumir que ele é uma fonte primária, porque ele vai estar emitindo uma luz própria. O próprio Sol, por exemplo, sair na rua de dia e olhar pro Sol, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai perceber que o Sol, ele emite uma luz própria. Então, ele é uma fonte primária de luz. A vela, por exemplo, se a gente pegar uma vela e acender, ela vai emitir luz própria. Então ela é uma fonte também primária de luz. Já a fonte secundária, ela não vai emitir uma luz própria. Ela vai refletir a luz. Como por exemplo a lua reflete a luz do sol. A vela quando está apagada, a gente pode ver, se bater uma luz na vela, ela vai meio que refletir a luz. Não vai ser muito, mas ela ainda vai dar aquela refletida básica. Então isso caracteriza uma fonte de luz primária e uma fonte de luz secundária. Indo agora um pouquinho mais além disso tudo, a gente tem os tipos de objeto. Eles podem ser transparente, translúcido ou opaco. Objeto transparente, você já conhece, É meio que de conhecimento comum isso. É um objeto que a luz vai passar e não vai ser muito absorvida nem meio absorvida, ela vai ser pouco absorvida. Então a luz vai passar, vai absorver bem pouco, então a gente consegue enxergar com bastante clareza o que está do outro lado. Por exemplo, se eu pegar uma sacola plástica daquelas transparente, como por exemplo um saco de arroz, aquele saco de arroz que você compra meio transparente. Se a gente pegar esse saco de arroz e colocar em frente a um quadro com algo escrito,
e botar nossa cara assim em frente ao saco de arroz, a gente vai conseguir enxergar através dele e ler com facilidade o que está escrito no quadro. O objeto translúcido, ele tá ali para ser o meio entre tudo isso. Ele não vai absorver tanto a luz e também não vai passar tanta luz. Seria como se eu pegasse uma espuma transparente e dobrasse ela, dobrasse de novo e colocasse para tentar enxergar algo. Ou então, sei lá, eu pegava uma sacola transparente, mas de uma cor diferente, tipo um vermelho, um amarelo, um verde ou azul, dasse uma dobrada nela, forçasse contra a parede e tentasse ler o que está escrito através dela. A gente conseguiria ler, mas com uma certa dificuldade, não seria algo muito fácil assim de conseguir ler. E agora para o objeto opaco, seria que absorve completamente a luz. A gente não consegue enxergar o que está atrás dele. Tipo, se eu pegar ele e colocar na frente de um quadro com algo escrito, eu simplesmente não vou conseguir ler o que está escrito no quadro. Então, ele vai ser opaco, ele vai absorver a luz, eu não vou conseguir enxergar ele. Tendo tudo isso em mente, você já sabe o básico do básico para começar a estudar óptica geométrica. Então agora, para meio que a propagação da luz, a forma como ela vai agir, como, onde, o que, quando e tal, a gente tem a propagação retilínea, que basicamente é como se pegasse uma lanterna, apontasse ela, ligasse, e a luz da lanterna vai numa direção fixa, reta. Se eu segurar firmeza assim, né, eu vou conseguir enxergar a luz que está saindo dela, e ela vai numa direção. Ou então se eu pegar um laser, eu acho que eu posso citar o exemplo do laser, por exemplo. Se eu pegar um laser, acender ele, eu vou conseguir ver a direção que está indo. Ou então se pegar uma vela, acender ela vai ficar meio descoordenada, mas ainda vou conseguir ver um ponto físico. Eu vou conseguir iluminar o que está na minha frente. A propagação de luz dela vai ser favorável a isso. Agora, a gente tem que ela é independente. Por exemplo, se eu pegar uma vela e um fósforo e acender os dois, eles vão interagir entre si, mas não vai influenciar um no outro em nada. Eles são independentes, são bem crescidinhos. E como por exemplo, se eu pegasse um holofote, um de cada cor, jogasse no chão, um do lado do outro, não em cima, mas um do lado do outro, é como se fosse se misturar e tal, e formar uma super luz. Elas vão ser independentes, não vão interagir entre si. Indo agora para os outros princípios, tipo a refração, a reflexão e a difração, a gente tem que a reflexão é um bate e volta. Basicamente, se eu me olhar no espelho, eu vou conseguir enxergar alguém atrás de mim. Peço a Deus que não, eu tô sozinho aqui em casa à noite, né? Não seria nada legal. Mas se tivesse, né, que não tem, ainda bem, eu conseguiria enxergar ele através da reflexão da luz. Já a refração seria um bate e passa. A luz vai bater, vai passar, vai mudar a sua velocidade, e é isso. E já na difração seria como a capacidade da luz tem dela contornar e passar por obstáculo. Por exemplo, usando o exemplo de não luz, mas sim como voz. Se eu estivesse atrás de uma parede, estivesse outra ali do outro lado e eu falasse aqui, como eu estou falando aqui agora, a outra pessoa provavelmente escutaria através da distância, o tamanho do muro, comparando as frequências. Aí seria a mesma coisa com a luz. A diferença é que essa frequência em si da luz é bem baixa e a pessoa não conseguiria me enxergar do outro lado da parede. Basicamente, o princípio da difração seria essa. Então agora, para algumas curiosidades sobre a óptica geométrica, a gente tem os fenômenos do arco-íris duplo, no caso, quando chove e a chuva passa, a gente pode meio que ver um arco-íris se formando, meio que o segundo arco-íris através da reflexão interna das gotículas de águas, e a gente consegue ver esse segundo arco-íris. A gente consegue ver
a cor verde das folhas, porque basicamente a folha vai absorver a cor amarela e vermelha e vai refletir a verde pra gente, e a gente vai conseguir enxergar ela. E também tem outra curiosidade muito interessante também, que no caso, deixa eu me recordar aqui, que no caso se enquadraria ao tipo de espelho, que no caso o retrovisor do carro é um espelho convexo para dar a gente maior campo de visão do que tá atrás da gente, então isso é bem útil. E basicamente é isso, tem outras curiosidades e vários outros, mas o que eu mais achei interessante de citar aqui, que possa ajudar ou não vocês, aí eu já não sei, é essa. Indo agora para a aplicação, a óptica geométrica é algo muito importante, tem muitas aplicações no nosso dia a dia, como por exemplo óculos e lentes de contato que muitas pessoas utilizam. Também temos a câmera fotográfica, né, muito utilizada, né, olha meu iPhone, dá para tirar fotos massas. Também tem também tem o microscópio e telescópio, que, né, de ampliação de imagem, consegue ver coisas muito pequenas, coisas extremamente longe. Indústria de cinema, para ver aquele filmezinho, Sessão da Tarde, né? E também para meios médicos. Eu vim aqui, de novo, mostrar o experimento, porque eu esqueci de mostrar ele, né? Foi mal, desculpa, burrei. E basicamente aqui é um exemplo de refração. Se eu botar uma caneta dentro do copo d'água, vai parecer que ela tá quebrada, né? Aqui, se eu baixar um pouco mais, dá para ver a diferença da distância da imagem. Isso acontece por conta da diferença de velocidade da luz em diferentes meios de propagação. Então é isso, agora sim é um adeus definitivo. Até!